Deus seja louvado. Amados irmãos e irmãs, a paz de Deus. Meu nome é João, e venho de Tatuí. Confesso que a emoção toma conta do meu coração ao ter a oportunidade de estar aqui hoje, neste lugar sagrado, para partilhar com vocês um pouco do que Deus fez e continua fazendo na minha vida. É com um misto de gratidão e humildade que me coloco diante de vocês, porque sei que não sou nada sem a graça e a misericórdia do nosso Senhor. A história que vou contar não é uma história de mérito próprio, mas sim uma história do poder redentor de Deus, que resgatou um pecador e transformou sua vida por completo. Cresci em um lar cristão, mas, infelizmente, me desviei do caminho. Desde a adolescência, fui levado por uma correnteza perigosa, a correnteza da pornografia. A princípio, parecia apenas uma curiosidade inofensiva, algo que todos os rapazes faziam. Mas o que começou como uma pequena fenda na minha alma, logo se tornou um abismo profundo e escuro. O vício se instalou, silencioso e destrutivo, e eu me tornei escravo daquele pecado. Vivia uma vida dupla. Na igreja, tentava manter as aparências, mas em casa, no meu quarto, a escuridão me consumia. A Bíblia diz em Romanos 6:23 da manhã que o salário do pecado é a morte. E eu sentia essa morte espiritual em meu interior, um vazio que nada preenchia. A vergonha era minha constante companheira. Eu me sentia sujo, indigno, incapaz de me aproximar de Deus. Tentava me justificar, dizia para mim mesmo que era só um pecado pequeno, mas o Espírito Santo me convencia da minha iniquidade. O diabo, astuto, sussurrava mentiras nos meus ouvidos: você nunca será liberto. Você é fraco. Deus não o ama mais. E por um tempo, eu acreditei nessas mentiras. Eu me afastei da congregação, evitei a Santa Ceia e as orações. A culpa e o medo me paralisavam. Eu me tornei um hipócrita, vivendo uma vida de falsidade, e isso me sufocava. Lembro-me de uma noite, em que a angústia era insuportável. Eu estava no meu quarto, sozinho, e a tristeza era tão grande que eu mal conseguia respirar. Caí de joelhos, não em oração, mas em desespero. Olhei para o teto e gritei, com toda a minha alma: Senhor, me ajuda. Eu não aguento mais. Era um clamor de um coração quebrado. Naquele momento, não havia palavras bonitas, apenas um grito de socorro. Foi nesse instante que o Espírito Santo me tocou de uma forma tão profunda que eu chorei como nunca havia chorado antes. Era um choro de arrependimento, de entrega, de dor, mas também de uma pequena faísca de esperança. Naquela noite, a luta contra o vício ganhou um novo aliado: Deus. A partir daí, a batalha não era mais só minha, mas do Senhor. Foi um processo longo e doloroso, e houve muitas quedas. Tantas vezes me sentia tentado a voltar para a escuridão, e por vezes cedi. Mas a cada queda, eu me lembrava daquele clamor, daquela noite de angústia, e pedia perdão a Deus, e Ele, na sua infinita misericórdia, me levantava. Salmos 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. E Ele esteve perto de mim. Comecei a me aproximar dos irmãos, a procurar aconselhamento com a irmandade mais antiga. Abrir meu coração e confessar meu pecado foi um dos atos mais difíceis, mas também um dos mais libertadores. A Bíblia nos ensina em Tiago 5:16 da manhã: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. O apoio dos irmãos foi fundamental. Eles não me julgaram, mas me acolheram e oraram por mim. Sentir o amor de Cristo na vida deles me deu forças para continuar a jornada. A partir desse ponto, minha rotina mudou. A oração se tornou o meu refúgio e a leitura da palavra, o meu alimento. Eu me dedicava a ler a Bíblia todos os dias, buscando passagens que me fortalecessem. Encontrei conforto em versículos como 2 Coríntios 12:9, onde o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa passagem se tornou o meu lema. Entendi que não era pela minha força, mas pela graça de Deus, que eu seria vitorioso. A cada dia, eu me afastava um pouco mais daquele vício. Era uma batalha constante, um dia de cada vez, e muitas vezes uma hora de cada vez. A tentação era forte, mas o desejo de agradar a Deus era mais forte. O Espírito Santo me dava discernimento para evitar situações e lugares que me levassem a cair.
Comecei a me ocupar com coisas que glorificassem a Deus, servindo na igreja, visitando os enfermos, dedicando meu tempo a ajudar o próximo. Com o tempo, a paz que havia perdido começou a voltar. A alegria do Senhor era a minha força. Eu já não sentia mais aquele vazio, aquela angústia. Eu me sentia limpo, purificado pelo sangue de Jesus. A promessa de João 1:9 se cumpriu em minha vida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E Ele me purificou. Deus, em sua infinita bondade, começou a preparar a minha vida para algo ainda maior. Eu já estava liberto do vício, e meu coração estava sedento por servir a Ele e construir uma família. Eu orava e pedia a Deus uma companheira, uma mulher que amasse a Cristo acima de tudo, que fosse uma auxiliadora e uma amiga. Tinha o desejo de construir um lar cristão, alicerçado na rocha, que é Jesus Cristo. E o Senhor ouviu a minha oração. Foi na própria congregação, em uma reunião de jovens, que conheci a minha esposa, a irmã Mariana. Desde o primeiro instante, senti que havia algo especial em seu olhar, uma pureza e um amor por Deus que me cativou. Ela era discreta, meiga, e sua fé era inabalável. Com o tempo, nos aproximamos, e eu, com toda a sinceridade, contei a ela toda a minha história. Falei sobre o meu passado, o vício, a luta, e a forma como Deus me havia resgatado. O que me surpreendeu foi a reação dela. Em vez de me julgar, ela me olhou com compaixão e me disse: "O que importa não é o seu passado, mas o que Deus fez de você. O Senhor nos faz novas criaturas." Aquelas palavras, vindas de um coração tão puro, me deram a certeza de que ela era a mulher que Deus havia preparado para mim. A oração dela era por um homem de Deus, e a minha era por uma mulher de Deus. E Ele nos uniu. Nosso namoro foi pautado na oração, no respeito e na busca por agradar a Deus em tudo. Fomos um para o outro um apoio, um incentivo. Deus nos abençoou com o casamento, e o dia em que nos unimos diante do altar foi um dos mais felizes da minha vida. Eu, que antes me sentia indigno de ter uma família, agora estava ali, na presença de Deus e dos irmãos, recebendo a bênção para construir um lar. A Bíblia nos ensina em Eclesiastes 4:12 da manhã que, se alguém quiser prevalecer contra os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E o nosso cordão de 3 dobras, com Deus no centro, é inquebrável. Hoje, louvo a Deus pela minha esposa, que é uma verdadeira mulher virtuosa. Ela é a minha companheira, minha amiga e a mãe dos meus filhos. Deus nos abençoou com 3 filhos, que são a alegria do nosso lar. Vê-los crescendo na presença de Deus, louvando o Senhor, me enche de gratidão e me faz lembrar de onde Deus me tirou. A nossa casa é um lar cristão, onde a palavra de Deus é a nossa bússola e a oração é o nosso porto seguro. A luta contra o vício, para alguns, pode parecer algo impossível. Mas eu estou aqui para testemunhar que para Deus nada é impossível. A tentação ainda existe, sim, mas a minha fé está firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Quando a tentação se aproxima, eu clamo o nome do Senhor e me lembro da sua palavra. Romanos 8:37 da manhã nos diz que, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. E eu sou mais que vencedor, não por meus méritos, mas pelo amor de Cristo. Quero deixar uma mensagem para vocês, especialmente para aqueles que estão passando por lutas semelhantes. Não se entreguem ao desespero. Não deem ouvidos às mentiras do diabo. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é poderoso para salvar, para libertar, para restaurar. Entreguem a Ele o seu coração, por mais quebrado que ele esteja. Abram a sua boca e clamem por socorro. Ele os ouvirá e os levantará. Lembrem-se das palavras de Filipenses 4:13 da manhã. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E essa força vem do Senhor. Não desanimem. Confessem seus pecados uns aos outros, busquem o apoio da irmandade, leiam a palavra e orem sem cessar. Deus honra a fé, a humildade e a busca sincera por uma vida de santidade. Ele transformará a sua vida, assim como transformou a minha. Não importa quão grande seja o pecado, a graça de Deus é maior. A Bíblia nos diz em Isaías 1:18 da manhã que, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve.
ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. E eu sou a prova viva de que essa promessa é real. O Senhor me purificou e me deu uma nova chance. Minha vida é um hino de louvor a Deus. Eu era um escravo do pecado, mas agora sou um servo de Deus. Antes, vivia na escuridão, agora ando na luz. Eu não merecia a esposa que tenho, os filhos que tenho, a paz que sinto em meu coração. Mas a misericórdia de Deus é a minha herança. E por isso, a cada novo dia, louvo ao Senhor por sua bondade. Eu encorajo cada um de vocês a se aproximarem mais do Senhor. Se vocês estão em pecado, se sentem distantes, voltem. Ele está de braços abertos para recebê-los. Não percam a oportunidade de se arrependerem e de serem perdoados. A vida com Deus é a única que vale a pena ser vivida. E a alegria que Ele nos dá é incomparável. Que a minha história sirva de inspiração para todos, para que nunca duvidem do poder de Deus em transformar vidas. Ele me tirou do lodo, me limpou e me deu uma família linda, um lar abençoado e a certeza da salvação. Deus seja louvado.